Olá pessoal, tudo bom? Basicamente aqui, hoje eu vou resolver os exercícios que ficou da última aula, tá? A gente tentou fazer isso na terça-feira, mas tinha pouquíssimas pessoas, né? Só um aluno se fez presente. Então eu vou tentar resolver aqui agora, no vídeo, explicando direitinho para vocês. Aqui um pouco de revisão aqui que é uma onda. É uma perturbação que basicamente faz com que seja transmitido energia sem ter transporte de matéria, tá? Você tem a classificação dela quanto à natureza, ela pode ser mecânica, quando ela precisa de meio material para se propagar, ou eletromagnética, quando ela não precisa de meio material para se propagar. Ela pode ser longitudinal, vamos vendo aqui nesse sentido, ou ela pode ser transversal, quando ela se move em dois sentidos, sendo cada um deles perpendiculares em relação ao outro. Ela pode ter apenas uma dimensão, ou ela pode se movimentar em duas dimensões, né? Ou em três. Em uma dimensão é unidimensional, em duas é bidimensional, em três é tridimensional. Elementos de uma onda, você tem o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas. Cristas é o ponto mais alto da onda, vale é o ponto mais baixo da onda, e nó são os pontos da onda que se intersectam com a linha central da onda. Então, a distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento de onda, a distância entre dois vales consecutivos é o comprimento de onda, ou a distância entre três nós consecutivos. Consecutivos é um após o outro, tá bom? O ponto mais alto que ela obtém, ou o ponto mais baixo, é a sua amplitude. E a sua velocidade de propagação é a velocidade que expressa o movimento dela, aqui indicado com a letra V. Período é o tempo necessário para ela poder conseguir retornar à sua posição original. Você tem um ponto ali que vai vibrar e ele vai voltar para a mesma posição. Quando ele voltar para a mesma posição, ele fez um período. Tá? E a frequência é o número de fenômenos cíclicos, né, que vão estar se repetindo a cada unidade de tempo, tá bom? A frequência ela é o inverso do segundo, porque ela é o inverso do período. E a unidade dela, chamada inverso de segundo, também é chamada de Hertz. Esse HZ aqui. Hertz é o inverso do segundo, tá bom? Então, se eu digo que são 10 Hertz, são 10 ciclos por segundo, tá? Bem fácil. E a equação da onda, velocidade é comprimento de onda vezes frequência, ou comprimento de onda dividido pelo período, tá bom? É a mesma coisa. O famoso V igual a lambda F. Bom, vamos aos exercícios, tá? Primeira questão. Você tem esse gráfico que era frequência, amplitude, velocidade de propagação. Aqui está a solução que eu fiz, tá? Como é que isso funciona? Vamos lá. Aqui você tem x em centímetros, então ela atinge 40 centímetros, desce até menos 40. E aqui são os segundos que ela está percorrendo essas distâncias. Eu peço a frequência. Se eu vejo aqui, ó, olha, ela está percorrendo, ela dá esse ponto, ele vai, sobe e retorna à posição original. Ele retorna à posição original após 2 segundos. Então, o período dele são 2 segundos. Como a frequência é o inverso do período, a frequência é de meio hertz. Tranquilo? Então, F é igual a 0,5 hertz, ou 0,5 ciclos por segundo. A amplitude é o valor máximo, a altura máxima ou a profundidade máxima que ela vai alcançar. Aqui você tem 40 centímetros, aqui embaixo também 40 centímetros, tá bom? Então, não tem mistério. V é igual a lambda F, a velocidade. Só que o lambda F aqui não funciona muito bem, tá? Então, você pode calcular isso aqui de uma outra forma mais fácil. Tá vendo que ela percorre 40 centímetros a cada meio segundo? Se aqui tudo mede 1 segundo, a metade disso aqui são meio segundo. Então, ela sobe 40 segundos a cada 0,5 segundos, né? Então, essa velocidade aqui dela, que ela está percorrendo isso, é 40 por 0,5, 80 centímetros por segundo. Vamos à questão 2 agora. Na questão 2 acontece o seguinte: como a luz, propagação do som também é de caráter ondulatório, ou seja, o som é uma onda. Muito da nossa percepção do mundo ao redor se deve ao sentido da audição. O aparelho auditivo humano é capaz de captar e receber ondas numa faixa de 20 Hz até 20 kHz. Quando o som ele passa de 20 kHz, ele vira ultrassom. Por isso que tem a chamada ultrassonografia, porque ela é baseada em frequências maiores que 20 kHz. Você tem o 20 Hz, que é o infrassom. São sons que nós não ouvimos, só quem consegue escutar esses sons são gatos e cachorros.
e tem um aparelho auditivo mais apurado. Esse tipo de onda se propaga no ar, temperatura de 20 graus Celsius, com a velocidade de 340 metros por segundo. Ele botou temperatura porque a temperatura influencia na velocidade do som, tá? Se temperaturas diferentes, ele varia a velocidade diferente. É por isso que quando os músicos afinam o instrumento, a temperatura influencia. Dias mais frios, eles afinam de um jeito, dias mais quentes, eles afinam de outro jeito, tá? A luz e o som têm o módulo da sua velocidade de propagação aumentando quando passam da água para o ar. Verdade, né? Como o ar é um meio mais fácil de se movimentar, tanto o som quanto a luz, eles vão ter a velocidade de propagação aumentada, tranquilo? Porque o meio influencia na velocidade. Por exemplo, o som se propaga mais rápido na Terra do que ele se propaga no ar. Então, por exemplo, é comum, né, em filmes de faroeste, o camarada querer escutar quando o exército inimigo está vindo, ele bota o ouvido dele no chão. Por quê? Porque o som vai chegar mais rápido por ali. Ele chega mais rápido por ali do que no ar, né? Então ele bota o ouvido no chão para conseguir saber se o exército está vindo ou não, mesmo sem ter um contato visual com o exército inimigo, tá bom? Por se tratar de uma onda transversal, a luz não pode ser paralisada. Falso, né? A luz ela é uma onda transversal, sim, e justamente por isso que ela pode ser paralisada. Paralisar é você fazer com que ela propague apenas uma direção. A luz se propaga em mais de uma, então não tem problema nenhum. No ar, a 20 graus Celsius, o comprimento de onda do som mais agudo que o ouvido humano pode perceber, mede 17 metros, né? Então, como é que a gente mede isso? Olha, que é o comprimento de onda do som mais agudo. Mais agudo significa frequência alta. Mais grave significa frequência baixa, tá? Então, como é que eu faço isso? Tá? É bem simples de a gente fazer isso, pessoal. Você vem aqui, 340 é a velocidade do som, tá? Eu quero saber qual o comprimento de onda para som mais agudo, para 20 kHz. Quilo significa 1000. Você faz essa conta aqui, vai dar 17 milímetros. Como deu 17 milímetros, não é 17 metros, não é falso. Uma onda longitudinal, comprimento de onda de 2 vezes 10 a menos 2 do metro, propagando-se no ar a 20 graus Celsius, pode ser considerado um ultrassom. Para ser ultrassom, a frequência tem que ser maior do que 20 kHz. Então, a gente calcula a frequência e vê quanto vai dar. V igual a lambda F, V 340, lambda é 2 vezes 10 a menos 2, ou 2 centímetros, então a frequência é 17 kHz. 17 kHz está abaixo de 20 kHz, então é falso, seus mentirosos. Brincadeiras, né? Vamos seguir. Então, são exercícios de verdadeiro e falso, tá? É bem tranquilo esses exercícios aqui. Para uma onda que se propaga em um certo meio, quanto maior for o comprimento de onda, menor a frequência. Verdade. Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. O produto delas dá uma constante que é a velocidade. Quando isso acontece, quando um aumenta, a outra diminui. Então, aumentar o comprimento de onda implica em abaixar a frequência. Verdade. A direção de propagação de uma onda não se altera quando ela passa obliquamente de um meio para o outro. Falso, né? Se ela passar obliquamente, não formando 90 graus com o meio, ela vai mudar a direção. As cordas de uma harpa possuem comprimentos diferentes para emitirem notas diferentes, é verdade. As cordas de um violão também. Quanto maior o comprimento, mais agudo. Falso, né? Quanto maior o comprimento, mais grave é o som, né? Não é assim. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a frequência ali, mais grave, tá? A sensação sonora é estimulada em nossos ouvidos por uma onda transversal cuja frequência está entre 20 Hz e 20 kHz. Isso aí a gente viu na questão anterior, né? Então, bem tranquilo. Uma onda sonora se propagando no ar, cujo comprimento de onda é 4 metros, é um infrassom. A gente pode fazer essa conta para ver, né? Vamos fazer essa conta aqui, ó. V igual a lambda F, 340 por 4, vai dar 85. 85 é maior que 20, então é falso. Isso não é um infrassom. Uma onda eletromagnética se propaga no ar com velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, enquanto o som se propaga a 330. Eu quero produzir uma onda audível que se propaga no ar com o mesmo comprimento de onda daquelas utilizadas na transmissão de rádio, de frequência modulada. A frequência da onda audível será... O que eu quero? Eu quero que o meu som tenha uma frequência, né,
igual o comprimento de onda das ondas de rádio. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, tá? Que elas vão se movimentar a 3 vezes 10 oitavas metros por segundo. Eu tenho que achar o comprimento de onda dessa onda aqui primeiro, né? 3 vezes 10 oitavas é igual a lambda vezes a frequência, que é 100 megahertz. Mega é 10 a sexta, tá? Então vai dar 100 10 a sexta, 10 oitavas, então vai dar 3 metros. Dado que é 3 metros, velocidade é 330, velocidade do som, 330 que ele deu pra gente. 330 é 3 vezes F. F é igual a 110. Então, a resposta 110, letra A. Considerando o fenômeno de ressonância, o ouvido humano deveria ser mais sensível a ondas sonoras com comprimento de onda cerca de 4 vezes o comprimento do canal auditivo externo, que mede 2,5. Bom, se o comprimento de onda tem que ser 4 vezes isso, então 4 vezes 2,5, né? 10 metros, 10 centímetros no caso. Segundo esse modelo no ar, onde a velocidade de propagação é 340 metros por segundo, o ouvido humano seria mais sensível a frequências em torno de, ó, lambda 4 vezes 2,5, aí você tem 10 centímetros, 0,1 metro. Vem igual a lambda F, 340 é igual a 1 vezes F, no caso aqui divide por 10, né, por causa do valor ali, né? Eu peguei o 10 que deu aqui, basicamente passei para o outro lado, né? Bom, trocando em miúdos, a frequência vai dar aí 34 Hz, tá bom? É isso. Ele me deu aqui o valor, né? É basicamente isso. Não, na verdade aqui tem um... Não, na verdade aqui não é dividido por 10, tá? Uma correção aí, gente. Uma correção aqui, não é letra A, não. Tá? Aqui, na verdade, é 0,1 metro, né? Que são 10 centímetros. Então, aqui vai dar 0,1. Vai ser 340 dividido por 0,1. 340 dividido por 0,1 é 3.400, tá? É letra D a resposta. Aqui é a letra D, tá bom? Porque estava em centímetros. Cuidado com as unidades, viu? Eu fui fazer ali, não vi a unidade, acabei botando o resultado errado. É 3.400 justamente por isso, tá? Porque quando você faz essas contas, você tem que botar tudo em metros, porque é 340 metros por segundo. Então, isso aqui está em centímetro, você tem que mudar de centímetro para metro, tá? Tenha isso em mente. Como uma régua bate na superfície da água de um tanque de 0,5 em 0,5 segundos. Então, meu período é 0,25 segundos, tá? Produzindo uma onda de pulsos retos. Eu quero que a distância entre as cristas sejam 10 centímetros. O que é a distância entre cristas que eu falei para vocês? Distância entre cristas são 10 centímetros. Ou seja, é o comprimento de onda. A velocidade de propagação da onda é dada por... Eu tenho o período, eu tenho o comprimento de onda. Acabou, né, gente? Eu tenho a velocidade. É 10 dividido por 0,5. 40 centímetros por segundo. Ou 0,4 metros por segundo. Ele quer em metros por segundo, então 0,4, né, metros por segundo, que é 40 dividido por 100. Tá bom? Fechando aqui os exercícios. Um menino na beira do lago observou uma rolha que flutuava na superfície, completando uma oscilação vertical a cada 2 segundos. Se ela completa uma oscilação a cada 2 segundos, o período é 2 segundos. Ele estimou como sendo 3 metros a distância entre duas cristas consecutivas. A distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento de onda. Com essas observações, o menino concluiu que a velocidade de propagação V igual a lambda sobre T. 3 dividido por 2, 1,5 metros por segundo. Tá, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido aí os exercícios. Depois eu vou mandar mais um vídeo explicando matéria nova, que são ondas eletromagnéticas e depois ondas sonoras. A gente vai ter que correr um pouquinho com a matéria porque tá acabando o tempo, né? E aí eu tenho que dar outras coisas para vocês. E eu vou dar em vídeo, né? Tipo esse vídeo aqui que eu tô gravando. Pode colocar dúvida, tá? Nos comentários mesmo aí do vídeo do YouTube, você pode perguntar que eu respondo. Eu sempre tô olhando esses comentários, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pergunte e bons estudos. Até a próxima. Valeu!